Você que deixou a sua Bíblia aberta em Hebreus capítulo 12, quero chamar você para abrir a sua Bíblia novamente nesse capítulo. Amém? 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 Amém. Aleluia. Então abra aí 12. Estou achando que vocês estão muito desanimados demais. Acho que é impressão minha, não é não? Acho que é impressão minha, né, pastor? Nossa, se eu fosse Jesus, ainda bem que eu não sou, hein, irmão. Porque se eu fosse Jesus, acho que eu ia falar assim, não vou levar vocês agora não. Vocês estão muito desanimados. Mas como Jesus é bom, sabe, irmãos, nós temos que aprender, acende essa luz do meio para a gente, nós temos que aprender essa arte, sabe? Nós temos que aprender, como naqueles dias que você tem um dia, aquelas pessoas que fazem aqui, você conhece alguém que faz aqui? Que não dormiu o dia todo, mas tem que trabalhar? E quando ele tem que trabalhar, por exemplo, ele tem que trabalhar num lugar que ele precisa ter uma boa aparência. Vamos supor que ele vai atender alguém, ele tem que atender alguém, e ele teve um dia horrível, um dia cansativo demais, e ele tem que, diante do público agora, fazer um rostinho bonito, atender bem, ser gentil, falar com as pessoas. Imaginou isso? Sabe, muitas vezes nós temos que ser assim também. Independente do dia que você passou, sabe, o momento de culto é o momento de que Deus vai restaurar você, que Deus vai restaurar a nossa vida. Então abra a sua Bíblia aí, no capítulo 12 de Hebreus. Nós vamos trazer uma breve palavra, pois nosso culto já era para estar acabando, porque nós começamos às 5, mas hoje resolvemos começar às 6, por causa das eleições. Nós fomos hoje votar. Mais uma vez eu chego a uma ruim conclusão. O Japão não está nem aí com os brasileiros que aqui habitam. Se fosse um evento japonês, teria estacionamento, teria organização, você iria, votaria, uma hora você iria, votaria e voltaria para casa. Mas infelizmente, nós temos que ir até uma imigração, até um local de votação, onde 16 mil pessoas se apresentam e você fica 4, 5 horas numa fila para votar. E ainda eu espero que cada um de nós, de vocês que votaram, possa ter votado na pessoa certa e essa pessoa fizer alguma coisa para o Brasil. Porque senão nós vamos chegar numa conclusão que não vale a pena nem votar mais, irmãos. Porque 5 horas numa fila para você votar numa Dilma, Deus me queime, né, irmão? Votar num Lula, Deus me queime, né, irmão? Então, você que foi à eleição, você fez a sua função. Agora eu espero que aquele que foi eleito, irmão, possa fazer a dele. Porque senão, meu irmão, eu vou rasgar meu título. Porque você votar num cidadão e o cara arrebentar com a nossa nação, então é melhor a gente nem votar mais. Sabe, eu cheguei a essa conclusão hoje. Porque é humilhante, é ultrajante você ficar 5 horas para votar, irmão. Por falta de organização, por falta de pessoa, por falta de estrutura. Mas graças a Deus, quem sabe, aquele que votou no Jair Bolsonaro, quem sabe ele possa fazer alguma coisinha. Se o Jair Bolsonaro ele fizer simplesmente isso, quebrar a máquina política, tirar aqueles 500 políticos que tem lá e deixar só 250, eu acho que já vai começar a resolver alguma coisa. Se nós conseguirmos prender todos aqueles corruptos que estão lá, o Brasil já vai começar a rodar. Vamos orar pelos nossos líderes políticos para que eles possam governar bem aquela pátria, porque senão realmente as coisas vão de mal a pior naquele lugar. Amém? Amém? Então ore, não somente vote em alguém, mas quando ele for eleito, ore por ele. Fala, Senhor, olha, eu votei por essa pessoa, ela foi eleita. Eu quero que ela possa ter 4, 12 anos lá de presidente, mas que ela possa fazer coisas boas para a família, para a igreja, para o povo que ali está. Amém? Hebreus capítulo 12, eu quero somente dar uma pincelada em algo que Deus colocou no meu coração, acerca da palavra de Deus. No capítulo 12, verso 1, diz assim: portanto, nós também,
que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos o embaraço, deixemos o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe foi proposto, suportou a cruz, desprezando toda afronta e assentou à destra do trono de Deus. Eu quero conversar com você durante uns 20 minutos a respeito desse texto. Não vou gritar, não vou pular, mas eu só vou falar a respeito desse texto. Eu não vou hoje eu também não vou fazer nada para acordar ninguém. Se você quiser dormir, babar, você pode fazer. Mas eu pediria para você que prestasse atenção nisso que Deus tem ministrado no nosso coração. Eu acho que é algo importante para a igreja. Sabe, eu acho que é algo que vai dar uma capacidade para a gente ir um pouco mais além. Vai dar uma capacidade para a gente alcançar um pouco mais daquilo que Deus tem para nós. Amém? Então, eu quero começar a conversar com você a respeito desse texto e fazendo essa introdução. O apóstolo que escreve essa carta, ele vai trazer para nós uma necessidade de perseverarmos nos dias de provações, naqueles momentos de lutas, nos momentos de privações, nos momentos que nós não achamos direção, no momento que nós não sabemos o que fazer, no momento que parece que tudo está ruim, no momento que você não sabe se para, se continua, se vai, se fica, naquele momento de luta, no momento de dificuldade, a Bíblia está dizendo que nós precisamos perseverar naquele momento que você não sabe se o casamento vai dar certo, vai dar errado, naquele momento que se você não sabe se casa ou descasa, naquele momento que você não sabe se continua ou para, naquele momento que você não sabe se vira ou continua reto, naquele momento que parece que você não consegue achar solução, não consegue achar saída. O apóstolo que escreve a carta, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz que nesses momentos mais cruciais da vida de um cristão, ele precisa perseverar. Mas perseverar no quê? Perseverar no quê? A Bíblia diz aqui que nós precisamos perseverar na carreira que nos está proposta. Amém? Amém? Se você é um cristão, você tem uma carreira proposta por Deus para que você continue andando até chegar aquele dia que nós vamos deparar com o céu e nós vamos entrar na cidade celestial. Então, olha para o teu irmão e diga assim, nós temos uma carreira, ela está proposta para a gente, e nós temos que correr essa carreira, e nós não podemos parar. Então diga para o teu irmão, por isso precisa haver perseverança. Olha para ele e diga assim, você precisa perseverar nos caminhos de Deus, nos momentos de luta, no momento que o namorado diz assim, vamos parar de ir na igreja e vamos para disco, você tem que perseverar com Deus. Naquele momento que você olha para sua esposa, você fala, meu Deus, só falta a vassoura. E quando ela olha para você e fala, meu Deus, a Bela virou a fera. Você precisa perseverar. Naquele momento que você olha os filhos e você olha e diz assim, nossa, parece alienígenas, querem me comer. Você tem que perseverar no caminho de Deus. Naquele momento que você, como cristão, olha para você e diz assim, meu Deus, parece que eu estou pior do que as pessoas no mundo. Você tem que perseverar no caminho de Deus. Naquele momento que você olha para você e diz, meu Deus, para onde que eu vou? Você precisa perseverar no caminho que Deus fez para você. E eu queria trazer algumas coisas que vai nos ajudar a perseverar nos caminhos de Deus. Porque eu sou batizado 30 anos de crente. Jesus não voltou. E se ele não voltar logo, eu não sei, mas de repente eu vivo há mais 30, então são 60 anos de cristão, e eu preciso permanecer no caminho, firme, vendavais, chuva, tempestade, gente morre, gente nasce.
Uns param, uns desanimam, uns vêm, uns desviam e uns aceitam a Cristo. Precisamos permanecer no caminho do Senhor, mas não parado, precisamos correr. Porque o caminho que Deus tem para nós não é um caminho que você vem e fica assim, ó. Não, você tem que correr, você tem que andar. Você tem que prosseguir a viagem que Deus proporcionou para cada um de nós. E nesse texto, tem algumas coisas que nos ajudam a manter a gente caminhando sempre na direção de Deus. Sempre caminhando na direção de Deus. Tem muita gente que fala assim, estou com vontade de parar com tudo, largar tudo, desistir de tudo, não é verdade? Chutar o balde de tudo. A gente tem um monte de desejo. Isso não é ruim, você pode ter todo tipo de desejo. Só que você não pode ceder a muitos desejos do nosso coração. Tem desejos que não dá para se inclinar para ele. Amém? Tem coisas que nós não podemos ceder, porque o fato de eu ter vontade de fazer algo, isso às vezes é inevitável, mas eu não posso fazer tudo que tenho vontade de fazer, porque muitas vezes as minhas vontades não são as vontades de Deus. Então nós precisamos, você aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador, você precisa continuar firme. Mas a minha mulher não quer Jesus, mas você tem que querer Jesus e continuar firme. Os meus filhos não querem Deus, mas se você quer Deus, você tem que seguir o caminho de Deus firme. Ainda bem, irmãos, que salvação é individual. É por isso que nós não podemos salvar os filhos, nós não podemos, os filhos de crente não vão ser salvos porque somos crentes, eles vão ser salvos se aceitarem a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E o apóstolo que escreve essa carta, ele vai dar duas ou três ou quatro palavras que nos ajudam a permanecerem firmes com Jesus. A primeira é, vocês estão rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. No versículo 1. Não está aí, olha. Estando rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas que o texto está dizendo? Anjos, pessoas que já morreram em Cristo, pessoas que estão do nosso lado, amigos, irmãos, filhos, maridos, mulheres, pessoas que nos conhecem, os nossos familiares. Todos esses são testemunhas. Pessoas que estão com Cristo, pessoas que não estão com Cristo. Todas as pessoas que nos rodeiam são testemunhas. Por exemplo, você é cristão, trabalhando no meio de não cristão. Todos aqueles são testemunhas de que você é um cristão e de que você deve ter um bom comportamento. É por isso que muitas vezes, quando nós não nos comportamos bem no meio dos cristãos, eles falam assim, ser crente como esse eu não quero ser. E eles estão corretamente certos. Amém ou não amém? Porque o crente, ele tem que viver a palavra, e a palavra de Deus, ela é superior a tudo e a todos. Quem tenta viver, quem quer viver a palavra de Deus, ele viverá num nível acima daquele que não vive a palavra de Deus. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Aquele que é crente no Senhor e crê que esta é a palavra que o ensina, que o exorta, ele sempre terá atitudes diferentes daquelas pessoas que ainda não têm Cristo ou a palavra de Deus como a sua regra de fé. Posso ouvir um amém? Então, todas essas pessoas são testemunhas. Nós estamos rodeados de muitas testemunhas. Tantos crentes que estão vivendo luta. Você quer ver nosso exemplo? Aqui dentro da igreja, a irmã Miaco. A irmã Miaco não vem na igreja, irmão. Ela não pode sair muito da sua casa. Ela está com câncer nos ossos. Ela vai no médico, a imunidade baixa, ela corre para o médico. Ontem foi eu e minha esposa servir ceia para ela. Não pode ser o vinho que você vai tomar aqui, tem que ser um vinho especial que ela tem. Não pode comer esse pão que você está comendo aqui na Santa Ceia, tem que ser um pãozinho que ela tem lá. Então eu e minha esposa, nós vamos lá, se assentamos com ela, servimos a Santa Ceia. Mas a gente vai meio assim, dizendo um ao outro, não vamos desanimar não, não vamos falar de morte não, vamos falar só de vida. Mas chega lá, quem nos anima é ela. Porque ela diz assim,
pastor, eu estou firme no Senhor. Pastor, eu estou firme no Senhor. E todos os dias que Ele tem para mim, eu vou viver. Então, essa pessoa, ela é uma testemunha quando olha para você e a mim e vê a gente com tanta saúde, esbanjando saúde e reclamando das dificuldades e dos momentos difíceis que estamos vivendo. Então, existe no mundo testemunhas, irmão, inúmeras, que olham para nós e estão vendo o nosso comportamento de cristão todos os dias. E o apóstolo Paulo diz que essas nuvens de testemunhas são tudo isso, os anjos no céu, que estão lá olhando para nós e dizendo assim: continua firme no caminho que está proposto, porque vocês vencerão. Irmãos que estão firmes, passando dificuldade às vezes financeira, dificuldade até, irmão, materiais, mas eles estão firmes com Deus. Sabe, essas pessoas são testemunhas contra nós. Que muitas vezes, irmão, por qualquer coisa, por qualquer vendaval, a gente já quer deixar a mão de Cristo e parar de ser um cristão verdadeiro. Mas eu quero hoje, em nome de Jesus, te incentivar. Quando você pensar em desistir de andar nos caminhos de Deus, saiba que você vai escandalizar sempre alguém. Porque tem alguém que é testemunha, que sabe que você é crente e sabe que você não pode parar, sabe que você está no caminho certo, sabe que você deve continuar, sabe que você deve alcançar cada dia mais um lugar mais perto de Deus. Essas são as testemunhas. Quando eu chego na minha casa, irmão, eu sei que aquilo que eu prego aqui tenho que viver lá. Eu sei que aquilo que eu sou lá tem que ser aqui. E não é fácil. Você mesmo sabe que muitas vezes você acaba sendo uma coisa aqui e uma coisa lá. Aí o seu marido é testemunha, ele olha para você e diz assim: o que é isso, meu amor? Você não pode ter essa atitude. O seu marido olha para você e diz: ô meu amor, na igreja você estava tão avivado, agora aqui você já está chutando e pisando o rabo do cachorro? Já está dando bico no cachorro? Nós somos testemunhas, irmãos. Cada um de nós. Sempre haverá uma testemunha do nosso lado olhando para a gente. Ah, filha, você está na disco hoje? Ué, mas você não é lá da igreja? Você não é lá do louvor da igreja? Ah, eu parei de correr a corrida que estava proposta. Então nós não podemos. Então sempre vai nos ajudar quando nós nos lembramos que sempre tem alguém com os olhos em nós, amém? Não é só Deus, é uma grande testemunha. Amém? É uma grande testemunha. É Deus, é os anjos, é aqueles que já morreram, aqueles que já estão em Cristo. Aqueles que estão conosco, é a nossa família, é a nossa mulher, é o nosso marido, é o nosso pai, é a nossa mãe, é o nosso amigo. Até os nossos inimigos se tornam testemunha olhando para nós e vendo o nosso comportamento. É por isso que o apóstolo Paulo vem dizer o seguinte: nós precisamos continuar a carreira que está proposta. A segunda coisa que nós olhamos aqui, ele diz assim: olha, para você continuar correndo essa carreira que está proposta, você tem que deixar tudo aquilo que te embaraça. Antes de falar de pecado, porque tem coisas que embaraçam a gente, mas não é pecado, irmão. O embaraço não é pecado. Ele fala, você tem que deixar aquilo que te embaraça, aquilo que te prende, é o pecado. Então tem coisas que te embaraçam que não é o pecado. Tem coisas que nos prende que não é pecado. Mas ele disse, olha, você não pode correr uma caminhada com Cristo, você não pode continuar correndo se você estiver embaraçado. E para que você entenda o que é embaraço, é quando você quer correr, irmão, com o cardaço do tênis desamarrado. Você está correndo, olhando para o cardaço do tênis e falando, vou pisar nesse cardaço já e vou levar um capote. Vou levar um tombo. Então Paulo está dizendo o seguinte, amarra bem o cardaço do tênis, para que você corra. Então ele diz assim, toma cuidado com as coisas que te embaraçam. Por exemplo, o que pode embaraçar a gente?
prender a gente, impedir de a gente ser mais rápido na nossa corrida? O que você acha que pode prender a gente? O que você vê na sua vida que é um peso quando você está no caminho de Deus correndo? Sabe, eu vou ser bem sincero com você, irmão. Filme. Porque tem gente que assiste mais filme do que lê Bíblia. Vamos ser sinceros, irmão, no dia de Santa Ceia. Porque é melhor a gente não cear do que cear de qualquer maneira. Deixa eu fazer uma pergunta. Se você gasta 1 hora vendo um filme, mas você não gasta 5 minutos lendo a Bíblia, isso está certo? Está certo, irmão. Está certo. Você sabe que eu sou um pastor invocado. Eu não gosto de levar para casa aquilo que Deus tem colocado no meu coração, porque Ele está falando comigo também. Irmão, está certo você ficar vendo 2, 3, 4 filmes e não aguentar 2 horas de culto? Está certo. Irmão, está certo a gente ser pontual na nossa firma, gostar de estar lá na hora certa, 40 minutos antes, fazer o jumbe no nosso game bar, trabalhar igual um leão e chegar todo culto de domingo atrasado? Está certo isso, irmão? Está certo, irmão? Está certo você trabalhar com gripe, com dor de barriga, com febre, e quando chove você não vem na igreja? O que você acha, irmão? O que você acha? Você acha que isso não é embaraço, que embaraça a gente muitas vezes? Porque tem gente que não perde um dia de serviço, irmão. Então, nós precisamos correr essa corrida, mas nós temos que ver o que está embaraçando a gente, porque isso que te embaraça se torna peso. E o céu, meu irmão, o céu é para vencedor, o céu não é para derrotado. A Bíblia diz em Apocalipse, o último livro da Bíblia, que o céu é para aquele que vencer. Só vence aquele que luta. Só vence aquele que luta. Então Paulo diz, olha, deixa tudo aquilo que é um embaraço na sua vida. Se a internet está te embaraçando, se o telefone está te embaraçando, se os filmes estão te embaraçando, e se você não tem tempo para Deus, se você não tem tempo para ler, se você não tem tempo para orar, reveja a sua fé. Porque de repente nós não estamos servindo a Deus, nós estamos servindo a nós mesmos, e nós vamos ser irreconhecível naquele dia que o Senhor se apresentar a nós. Então é sério. A vida cristã é séria. Ser chamado de crente é sério. Eu posso falar que todos nós somos filhos de Deus, mas Deus pode falar, mas todos bastardos. Nós podemos falar que somos amigos de Deus e Deus falar, eu não te conheço. Nós podemos falar que oramos, que repreendemos demônios, que salvamos as pessoas, que curamos os enfermos e Deus falar, eu não vos conheço. Então Paulo fala de um embaraço que impede a gente de ser mais ativo, ser mais esperto, caminhar mais rápido, ir mais à frente com Deus. É por isso que tem muitas pessoas parando. Porque estão embaraçados com muitas coisas e não estão suportando mais ouvir a palavra de Deus. Porque tudo que o pregador diz é para ele no sentido de estar falando da vida dele. Nós precisamos rever. Quando a Bíblia diz que um pastor, ele é pastor de um rebanho, para cuidar deste rebanho, é o que nós fazemos quando nós pregamos e quando damos exemplo para vocês de falar exatamente aquilo que Deus está falando, mesmo a gente não querendo falar. Ou mesmo a gente também está levando uma chicotada, mas tem que falar. Nós precisamos tomar cuidado, porque nesta carreira nós temos que desvincular e tirar aquilo que te impede de ser mais ativo, de ser mais autêntico, de ser mais crente. Mas o que nós vemos? Cada dia as pessoas se embaraçando, cada dia mais. Mas elas querem Cristo, mas elas não conseguem caminhar na direção de Cristo. É por isso que a nossa vida, a gente tem que ir arrumando a nossa vida todos os dias. E o apóstolo fala
deste embaraço. Depois ele diz, e também deixe de lado todo o pecado. Irmãos, vamos ser sinceros. Se você sabe que brigar na sua casa é pecado, você tem que parar. Tem que parar. Amém ou não amém? Se você olhar para você e ver que algumas atitudes suas é pecado, você tem que deixar esse pecado. Não adianta ficar pondo culpa nas pessoas. Até parece que o pastor sabe, o pastor conhece a vida de vocês, né, irmão? Mas quando eu venho para cá, não é que eu conheço a vida de vocês, é que eu venho disposto e falando, Deus, eu não tenho nada para ninguém, eu não tenho palavra para ninguém. Eu não tenho nada para dar para ninguém. Se o Senhor tem, usa-me como um canal oco. Usa-me como um canal vazio. Para que eu seja simplesmente um transmissor da sua voz. Então, muitas vezes, irmãos, nós estamos valorizando coisas que são pecado. E nós temos que desvincular isso da nossa vida. Amém? Então, a outra coisa que Paulo diz é o seguinte. Você precisa deixar o embaraço, deixar o pecado tenta prender você para que você possa correr um pouco mais. Vamos ser sinceros um com o outro nessa noite? Você, quando olha para a sua vida, você não vê que você está muito leve, espiritualmente falando? Leve. Porque a Bíblia diz que Deus tem um rio, tem até a canção Rio de Deus, mas a gente parece aquela boia do pescador, aquela boia que o pescador usa para não afundar. Quando você olha para a sua vida espiritual, você não se sente assim, ai, meu Deus, eu podia ir mais fundo com Deus. Nós vamos acabar o culto daqui a pouquinho. A primeira coisa que você vai pegar é no seu celular. Você está viciado no seu celular. Você não, olha aqui, irmão, você não liga para ninguém. Você não vai atrás de alguém pelo telefone que está desviando, que está parado. Mas você está viciado no telefone. E nem usa esse telefone para visitar alguém através de uma fone visita. Se eu agora parar esse culto e pegar 2, 3 aqui e falar assim, olha, a partir de hoje, você vai usar o seu telefone, a sua mídia, para ligar para 5 irmãos toda semana. Muitos vão falar, meu Deus, nós estamos presos, irmão, o telefone prendeu a gente. Nós estamos cativos, irmãos. O criador do telefone conseguiu. Nós estamos cativos. Nós estamos prisioneiros cantando um cântico. Livre sou. Nós estamos tão cativos, irmãos, que nós não precisamos mais fazer jejum de comida. Temos que fazer jejum de Facebook. Fazer jejum de YouTube, de filme. Levanta sua mão comigo assim, faz favor. Diga assim comigo. Misericórdia, Jesus. Mas é verdade. Vamos fazer um jejum aqui, irmão? Come chocolate, come tudo que você tem que comer. Mas vamos jejuar o Facebook? Vamos jejuar os telefones? Sai daqui, irmão. Desliga o seu telefone, já que você não liga para ninguém mesmo. E fala para ele, essa semana eu vou mandar em você, você vai ficar guardado. E a hora que você sair para trabalhar, você vai falar, meu Deus, está faltando alguma coisa. Eu estou precisando, o que será que é, Jesus? Será que é a Bíblia que está faltando? E você, aí, irmãos, Deus está falando comigo, mas vocês estão cantando, eu livre sou, livre sou. E Deus está falando, parece que não está muito livre, não. Tem alguma coisinha que está prendendo vocês, que vocês vão ter que dominá-los. Amém ou não amém? Então, eu não sou contra telefone, eu tenho telefone, os meus filhos têm, mas eu vejo que ele está mandando na gente. Você vem para a igreja, você não sente falta da Bíblia que você não traz. Mas você sente falta do telefone. Puxa, mulher, esqueci o telefone. Sobe 5º andar para pegar um telefone. Mas não sobe 5º andar para buscar a Bíblia para trazer para a igreja. Então, são coisas que nos embaraçam. Por quê? Se Deus é meu Deus e eu preciso orar, e se eu fico mais na internet do que com Deus, então eu estou em pecado.
E eu tenho que reconhecer isso. Senhor, me ajuda a ser diferente. Amém? Mas vamos ser sinceros um com o outro? Uma pregaçãozinha assim não é boa, né? A gente fica meio sério, né? Dói na gente, não é? Eu me sinto, irmão, com um chicote na mão batendo na minha costa mesmo. Dando uma varada em mim mesmo. Porque é verdade, irmão. Eu não estou acima de vocês, ao contrário. Às vezes, eu me sinto, não, eu estou assim mesmo. E é assim que Deus quer que nós estejamos. Na mesma condição. Na mesma condição de homens necessitando de Deus. Só que nós não podemos levar a palavra de Deus para casa. Então, o celular tem sido uma ferramenta de Deus para alguns, mas para outros, de Satanás. E nós temos que rever isso, amém? Amém? Então, Paulo diz para você continuar a ser crente, caminhando, sabe, ser um crente viçoso, ser um crente assim, sabe, irmão? Que pode ter passado um dia horrível, mas vem para a igreja, glória a Deus, irmão. Como é que você está? Sempre melhorando, aleluia, ore por mim, irmão. E não como aqueles crentes, como é que você está, irmão? Ah, irmão, pelo amor de Deus, Jesus. Não, irmão, nós precisamos entender que aquelas coisas que nos embaraçam, quando a gente observa que ela está embaraçando, a gente quebra essas cadeias e a gente começa a andar com Cristo e pedir, Jesus, me fortalece. Você consegue observar a sua vida e ver que o celular, ele está mandando em você? Seja sincero, irmãos. Porque só vai haver libertação se a gente for sincero. Só vai haver libertação se o Espírito Santo levar a gente a um arrependimento. A gente fala do... Irmãos, olha só o que o Espírito Santo está falando. Se o número da besta, qual que é o número da besta? 6. E se o número da besta fosse iPhone? Se o seu telefone fosse o número da besta? Você já parou para pensar nisso? Irmãos, nós não podemos nos enganar. Ninguém vai deixar de ter telefone aqui. Ninguém vai deixar de dar lucro para a SoftBank. Acho que está muito quente. Quiser baixar o ar? Está quente aí? Abaixa, porque essa pregação aqui, irmão, esquenta mesmo. Ninguém vai deixar de ter isso. Nós não estamos pregando contra isso. Nós estamos pregando uma palavra que vai trazer libertação para nós usarmos melhor esse meio de comunicação, esse instrumento. Então Paulo diz, olha, você tem que deixar aquilo que te embaraça. Porque muitas vezes, irmão, a gente fala, não, mas eu estou ouvindo pregação, eu estou ouvindo isso, eu estou ouvindo aquilo, mas a verdade é que a gente está preso nisso. Lugar de ler Bíblia, irmão, é na Bíblia. Ah, não, pastor, mas agora tem Bíblia aí aqui no meu computador. Irmãos, eu vou ser bem sincero com você. Posso estar muito errado. Não estou falando que eu estou certo. Mas eu acho que ninguém lê muito a Bíblia em telefone, não. Isso bom, pelo menos as pessoas que eu conheço, tem 5, 6 Bíblias, mas não lê uma. Talvez alguns aqui possam até ler. Então, muitas vezes, nós temos que nos atentar para isso, porque muitas vezes são coisas que nos prendem. A outra coisa que Paulo diz, aqui no texto, que nós estamos rodeados de uma testemunha, aí ele vai dizer o seguinte, que nós temos que deixar tudo aquilo que nos prende e nós temos que olhar para Jesus, deixando todo o embaraço e correr. É por isso que Paulo, na sua carta, na segunda carta, capítulo 2, verso 4, diz assim, ninguém que se engaja no serviço do Senhor ou no serviço das armas, se embaraça com o negócio civil, se quer agradar aquele que alistou. O que Paulo está dizendo? Se você é um cristão, você não pode se embaraçar com as coisas desse mundo, porque você precisa agradar a Deus, que te alistou para essa corrida.
E aí, então, ele vai dizer o seguinte, ó, tem mais alguma coisa que pode te ajudar a caminhar. Olha, irmãos, eu tenho certeza que estou falando, eu vou voltar nisso de novo. Se a gente fizer um jejum de celular, a nossa vida vai crescer hoje. Porque não adianta falar com vocês, vamos fazer um jejum, irmão, de 30 dias, deixar de comer isso, irmão. Nós não estamos precisando deixar de comer nada, ao contrário, tem gente que precisa comer, tem gente esquelético na igreja. Nós já estamos cuidando bem desse caradá, amém? Amém? Pelo menos eu estou cuidando, irmão, olha o tamanho do menino, e vou voltar do Brasil maior ainda. Pastor é que aguente o peso do homem. Aleluia! Cada um tem que cuidar do corpo. Nós precisamos começar agora a cuidar um pouco da nossa mente. Se nós olharmos para o telefone essa semana e falar, eu vou jejuar você. Eu vou jejuar você, menino. Se a gente olhar para ele e falar assim, eu só vou mandar mensagem e ver a mensagem que mandaram para mim. Mas eu não entro num Face, eu não vejo um filme, eu não vejo nada, eu só vou ligar. A gente já vai ter uma vidinha um pouquinho melhor, irmão. Você vai ver que o culto de domingo vai ser bem mais avivado. Aí Deus vai dar até outra palavra, irmão, melhor que essa. Porque Ele vai ver a gente, opa, o meu povo está reagindo. Agora, irmão, se a gente for para casa e ficar totalmente preso, deita no sofá, tira o sapato, põe um filme aí, mulher. Vamos ver um filminho. Aí a mulher, porque mulher é sensível, irmão. Lê Bíblia não? Vou ler sim, querida. Ora não? Oro, querida, não estou vendo. A gente fica bravo. A mulher fica brava, o homem fica bravo. A gente não fica bravo? Está me cobrando? É lógico que está te cobrando, irmão. Não está vendo uma santidade. Não está vendo um homem de Deus, uma mulher de Deus. Não está vendo uma pessoa que está buscando mais a Deus. Então nós precisamos ser realmente libertos para que a gente possa ser o instrumento de Deus e continuar correndo essa corrida que Deus tem para nós. Pastor, mas por que Deus está falando isso para nós? Porque, no meu ver, só tem crente aqui dentro. Só tem filho de Deus aqui dentro. Ou tem alguém perdido aqui? Não. E se a gente abrir o jogo, a gente não abre porque a gente tem vergonha, mas se a gente abrir o jogo, é isso mesmo, pastor. Eu estou escravo desse trem, minha mulher já está me enchendo, eu não saio da frente dessa televisão, não saio da frente desse Facebook, eu fico até de madrugada vendo esse trem aqui. Tem gente deixando de fazer sexo com a mulher porque está nessa porcaria. E eu venho para cá, achando que vou pregar uma coisa, e Deus começa a me entulhar isso na garganta, e eu tenho que falar isso. Mas graças a Deus, amém, irmãos? Amém? Está te embaraçando? Está te prendendo? Dá um jeito nesse cabra. Dá um jeito nesse cabra. Desliga esse cabra. Tem gente, irmão, porque já assistiu todos os filmes que já tem aí, ele está voltando os antigos, de 1965. Ah, vou ver um filme lá, Daniel Boone. Sabe, a gente precisa de uma libertação genuína, a ponto de você olhar para você e você ver, sou liberto em Cristo. Mas isso é uma decisão sua com Deus. Olha só, a Bíblia diz que nós estamos correndo num caminho que está proposto, temos que deixar esse embaraço e temos que continuar seguindo a Deus, olhando para o Senhor. Só que ele diz assim, você precisa correr com paciência. Tem gente, irmão, que está sem paciência no caminho de Cristo. Paulo está dizendo, corra no caminho, mas corra com paciência. Como que é correr com paciência? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Corrida de 100 metros, dá para ter paciência? 100 metros. Você já viu corrida de 100 metros? Pum! Tem que ser uma bala, não é verdade? Mas e maratona de 10 quilômetros? Lauro, quanto que é a maratona no Japão? 10 quilômetros ou 30? Ixi.
Irmão, dá para correr 42 quilômetros na velocidade de 100 metros? Dá, Laura? Você vai 42 quilômetros. A Lúcia falou assim, meu Deus, quando eu chegar lá eu estou só o osso. É por isso que Paulo está dizendo, tem que correr com paciência a carreira que Cristo nos proporcionou. Por quê? É uma carreira longa, é 42 quilômetros. Tem que saber começar, tem que saber manter o ritmo. E deixar para correr o máximo no fim. Talvez 1 quilômetro, 2 quilômetros, Laura? 5. Esses 10 quilômetros que faltam eu vou correr o máximo, não é assim? Para chegar. Mas tem gente, irmão, tem crente que é igualzinho corredores de maratona. Você já viu o cara que é o campeão de maratona ficar atrás? Sai na frente. Por quê, irmão? Por quê, irmão? Que os corredores que correm mais saem na frente. Tinha que sair atrás, não é? E o ruim na frente, não é, irmão? Porque o corredor de maratona, uma maratona, quantas pessoas tem, Lauro? 10 mil corredores, irmão, para correr 42 mil quilômetros. Aí aqueles melhores, não tinha que ser lá no fim? E os mais ruins, começar primeiro? Afinal de contas, irmão, 10 mil lá atrás é gente pra caramba. Podia, então, eu que não corro muito, ser o primeiro. Por que eles colocam os melhores na frente, irmãos? Para aquela cambada não atrapalhar eles. Porque, afinal de contas, irmão, a maratona é para todos. Mas quem vai sair na televisão e vai ganhar é aqueles que estão na ponta. E você já viu aquela corrida de maratona? Na minha cidade tinha 42 quilômetros. Todo mundo ia, irmão, gordo, magro, barrigudo, manco. E eles começam. E vai parando, vai parando, vai parando. Ele já entra só para fazer número. Se eu correr 1 quilômetro, já estou em vitória. Paro, já não é assim. Mas tem gente que não. Quer correr e quer ganhar, quer vencer e quer chegar até o fim. Deixa eu fazer uma pergunta para você, irmão. Sabe que Deus, nessa carreira que Ele tem, Ele vai colocar você no último ou vai colocar você em posição de vencer? Ele vai colocar você em posição de vencer. O problema é que, muitas vezes, nós temos a atitude dessas pessoas que entram na maratona só por entrar. Imagina eu e Luiz na maratona de 42 quilômetros. Irmão, seja realista comigo e com o Luiz. A gente vai chegar? Não, seja realista. Lauro, você que é corredor, a gente vai chegar? Porra, você podia ser mais... Mas vamos ajudar. Eu e Luiz não conseguem, mas vou colocar a Luísa, vou colocar o Sadal, o pastor José, o Takemoto, o Rino, a gente vai chegar? Não vai. Eu vou colocar Armando. Irmão, nem andando, nem gatinhando a gente chega. Só se for de bicicleta. Não chega. Eu vou colocar o Valente, porque o Valente está valente. Não chega, a gente não tem preparo. Nem de bicicleta a gente chega. É verdade, irmão. Pô, o Luiz numa bicicleta, não vai chegar. Pastor, quantos faltam? Vamos parar nessa coroqueta e tomar um cafezinho? Acabou, irmão. Aí já vem um sorvete. Aí já veio uma aguinha. Vamos voltar para casa? O que Paulo está dizendo para nós, que nesta carreira que está proposta, nós temos que chegar até o fim. Então nós temos que tirar o boss, temos que tirar o cafezinho, temos que tirar tudo aquilo que nos atrapalha. E estar nesta corrida com desejo de continuar até o fim. Porque essa corrida espiritual, nós estamos sendo preparados dia a dia pelo Senhor. Amém? Então, Lauro foi sincero. Você não chega nem de bicicleta, não chega. E não pensa que me magoou. Só me incentivou a não correr. Amém? Agora, a Bíblia está dizendo que muitas vezes o Lauro ele não chega em primeiro. Nunca chegou em primeiro. Porque se chegou, ia ter mais dinheiro. Mas você já chegou no fim dos 42 quilômetros? Chegou? Não chegou em primeiro, mas também 10 mil. Mas chegou. Aleluia. Deixou 8 mil para trás.
Deixou 8.000 pessoas para trás, irmão. Tá bom, chegou. Mas por que você chega até... Por que você consegue correr? Porque você... E o seu treino, como é que é o seu treino? Um dia na semana? 3 dias na semana. Por que você corre 3 dias na semana? 60, 90 quilômetros na semana? Por quê? Porque você quer deixar, na próxima vez, 10, quer ser mais rápido. E por que na vida espiritual a gente não quer correr assim? A gente não treina, Ricardo. Não lê Bíblia, não ora. E quer correr rápido. Hoje eu até brinquei com o pastor José. Cara, a gente leva o culto para 6 horas. O cara chega atrasado no culto. O outro nem vem. Você está entendendo? Está um homem aqui que corre. Ele corre 90 quilômetros toda semana para deixar 8.000 para trás. A gente não lê um versículo da Bíblia para deixar pelo menos um capeta nervoso com a gente. Dá para entender, irmãos, que Deus quer falar com a gente? Quanto de dinheiro você já ganhou nessas corridas? Nada. E continua correndo. Por quê? Você está entendendo, igreja, o que Deus quer falar com a gente? Eu estou igual aquele pastor, está vendo, igreja? Aquele pastor, está vendo? Aí, ó, Deus está falando. Ah, o diabo também está falando aqui, ó. Você está vendo? Eu gosto, pastor. Por isso eu corro, irmão, 90 quilômetros por semana. A casa da Valsa, que é a casa mais, do Fábio, que é a mais longe, não dá 90 quilômetros. Quantos quilômetros dá daqui na sua casa? 50, cara. É o que Deus está falando. Agora, para correr essa corrida com Jesus, a gente não quer esforço nenhum. A gente quer cantar aquela música que eles cantavam lá. Me leva, 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 me leva. Vento, vento, me leva, leva. A gente quer que o vento leve a gente. Quero ir na asa do Espírito. Quero que os anjos me peguem, me levam. Não tem jeito, irmão. A gente tem que se esforçar, amém? Amém? É isso aí mesmo, amém? Então a gente precisa mudar isso. Então, nessa corrida, a gente precisa treinar, a gente precisa se esforçar, a gente precisa comer um pouquinho mais da palavra de Deus. Amém? Então, o que está acontecendo nesses dias? Muitas pessoas orando, irmão, falando, Deus, volte logo. Deixa eu ver aqui, se você tem coragem. Quem que já orou e falou para Deus, Deus, volta logo? Volta logo. Você já parou para pensar nessa oração? Deus nunca falou para a gente orar nesse sentido, mas a gente ora. Eu um dia me peguei, Deus, volte logo, volte, volte. Eu acho que Deus sentado no trono à destra de Deus, ele fala. Ele faz assim, ó. Essa eu não vou ouvir. Irmão, pensa se Jesus voltar hoje. Talvez o seu pai fica, sua mãe fica, ou vai para o inferno. Seu irmão, ou talvez até o seu marido. Ou talvez só o seu bebê sobe e você fica. Talvez só o pastor sobe e a igreja fica. O pastor José, que é um santo. Você está entendendo o que Deus quer falar conosco hoje? Você quer saber? Então, esse não é o tipo de oração. Agora, se você quer que Jesus volte logo, o que a igreja tem que fazer, irmão? Tem que treinar. Tem que orar. Tem que jejuar. Tem que evangelizar. Quantas pessoas você evangelizou naquela imigração? Então, orar para Jesus voltar não vai fazer com que ele volte. O que vai fazer Jesus voltar é quando a gente for pregar o evangelho a toda criatura. Aí Deus volta, porque ele está vendo que as pessoas estão recebendo a palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Vamos terminar aqui. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, tem uma grande nuvem de testemunha, que estão vendo que vocês não estão se esforçando para correr uma corrida decente. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, e não estão correndo por quê? Porque estão embaraçados com muitas coisas deste mundo.
E não estão correndo por quê? Não estão deixando o pecado, que sabe que é pecado. E ele termina no versículo 2 dizendo assim: vocês precisam olhar para Jesus Cristo, autor e consumador da vossa fé. Por que você tem que olhar nessa corrida? Lauro, quando você corre, você olha para onde? Assim? Eu estou olhando para frente. Eu não estou olhando para frente? Eu estou, é? Não, eu estou olhando para frente, Lauro. É que meu olho está assim, ó. Você não está vendo. Como é que eu olho para frente, irmão? Quando você corre, você olha para onde? Água! Na outra volta, um suquinho de uva, uma coca, energia, um Monster, um Pitbull, como é que é? Aquele que a gente bebe lá, Red Bull, um Red Bull. É isso, Lauro? Como é que você olha? Você olha onde? Na frente, naqueles que estão na sua? Você fica olhando para aquele que está atrás? Não vai me pegar nunca, hein? Você olha para frente naquele que está na frente. E por que nós, irmão, correndo essa caminhada, a gente quer olhar para aquele que perdeu, para aquele que se desanimou, para aquele que está vencendo? Ah, eu já corri isso aí, eu já fui campeão. Ah, é? Eu também vou ser um dia. Jesus diz, tem que olhar para frente, tem que olhar para mim. Um corredor, eu não sou corredor, irmão. Nem de 100, nem de 1 metro. Mas eu acho que quem corre olhando aquele que está na frente. E tentando chegar ao momento que vai ultrapassar aquele. Então eu queria deixar essa mensagem para você. Porque quando você olha para Jesus, você não tem tempo para ficar olhando aquele que caiu, aquele que desanimou, aquele que parou. Você quer alcançar. Jesus é o seu alvo. E quando você olha para Jesus, você vai achar solução, você vai achar resposta, você vai achar direção, você vai achar motivação. Não existe motivações completas aqui embaixo. Todas as motivações vêm de Deus. E quando você olha para Ele, Ele diz, eu sou o autor e consumador da sua vida. Pode correr, continua correndo, porque você vai terminar essa carreira comigo. Eu queria orar com você. De repente você olhou nessa noite e balangou a cabeça e disse assim, é verdade. Se você fez isso, como eu fiz quando eu recebi essa mensagem, você precisa orar e falar, Deus, eu quero me libertar de tudo que me prende. Agora, se você ouviu essa mensagem e fez assim, muito bonito, mas não é para mim, então fica no estado que você está, porque você está muito bem. Continua. Mas se você olhou para você e falou, eu preciso arrumar a minha vida. Eu preciso entender que a minha vida precisa de treino. Eu vejo os meus filhos são um milagre, irmãos. Os meus filhos não pegam no instrumento em casa. Eu até fico olhando aqui, como é que consegue tocar, irmão? Não pega, não pega nesse trem na semana toda, só vem no dia do ensaio e consegue tocar, irmão. Eu fico olhando, aí eu fico pensando, Cristo fica falando para mim, imagina se esses meninos treinassem, a unção que desceria. Jesus fica olhando para você e dizendo assim, puxa, se esse irmão entendesse que não é coisa pessoal dele e do pastor. Ele fica olhando e falando, pensando, nossa, se esse irmão entendesse que ele está aqui, quem fala com ele sou eu. Deus, ele fica olhando para nós, ele fica dizendo assim, olha, esse irmão precisa entender que um dia aqui no céu, só eu vou falar com eles, não vai precisar de pastor nenhum. Mas enquanto eles estão lá, eles precisam ouvir a voz desses que os lideram. Irmãos, se a gente olhasse as pregações e falasse assim, puxa vida, é Deus falando comigo, eu preciso melhorar. Eu tenho certeza que nenhum pastor que eu convidasse iria pregar essa mensagem para você. Porque Deus não vai dar a ele essa mensagem. Eu estou indo para o Brasil, já estou com uma agendinha pequena, mas já está feita. Eu tenho certeza que Deus não vai me dar nenhuma palavra exortativa para nenhuma igreja. Sabe por quê, irmão? Porque aquela igreja tem um pastor para exortar o rebanho. Deus é sábio. Deus é sábio, irmão. Deus é sábio. A Bíblia diz que cada rebanho, Deus levanta um pastor. E aquele pastor, eles têm que ouvir.
É por isso que muitas vezes você olha para mim e fala, poxa, meu pastor de vez em quando pega pesado. Não é eu que pego, é Deus que está falando, olha, ouça este que está com vocês no aprisco. Porque se vocês não ouvirem esses, vocês não vão poder ouvir outras pessoas. Então Deus, Ele quer tratar conosco. Nós precisamos correr 42 quilômetros, irmão. Eu vou ficar alguns dias no Brasil. Quando eu chegar, eu quero chamar todos os homens, rede de homens, irmão. Correr 42 quilômetros com o Lauro. Oh, glória! Vai ter uma baixa na igreja. Muitos vão para o céu nesse dia, Luiz. Mas nós vamos se esforçar. Nós vamos agarrar na rabeira do Lauro e falar, Lauro, me leva. Aí ele vai falar, não, filho. Queridos, Jesus tem uma carreira para você e Ele não quer que você pare. Ele não quer que você desanime. Ele não quer que você deixe de ser crente. O Espírito de Deus está te ajudando e dizendo para você, olha, se você treinar, meu filho, você vai ser mais usado, você vai ser mais ousado, você vai ser mais intrépido, mais corajoso. Você vai correr com mais facilidade. Um dia eu disse para o Lauro, Lauro, um dia eu vou correr com você. Ele falou, só se o senhor for de lambreta. Eu falei, Lauro, o que é isso, meu filho? De bicicleta. Não vai me acompanhar. Eu falei, mas é impossível, cara. E tem razão. Eu não vou conseguir pedalar muito tempo a bicicleta, mas motinha, ele falou, só se for de motinha. E é verdade, irmão. Correr 90 quilômetros toda semana, eu não vou acompanhar ele nem de bicicleta. Mas de moto eu acompanho. Só que no caminho de Jesus não tem carona, não tem moto. A gente tem que correr esse caminho que está proposto. Então a gente precisa examinar a nossa vida e nos colocar diante dele. Então eu quero te convidar hoje, a ceia sempre fica na direita. Hoje eu quero pedir aos diáconos aí que coloquem a ceia aqui na frente.